Senhor nosso Deus é o único Senhor. Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo, ó Pai, que o Senhor tem nos permitido, Pai. Obrigado a Deus por esse dia que o Senhor nos concede ter. Que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Pai, nós louvamos ao Senhor em coros, Pai, em louvores, e que Seu nome seja exaltado e engrandecido em nosso meio. Abençoe a Deus a minha vida, Pai, a vida de cada irmão, cada servo que está aqui esta noite. Use-o, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Amém. Irmãos, este versículo ele tem mexido muito comigo e Deus também tem me incomodado bastante em questão ao Deus que nós servimos. Será que a gente está servindo a um único Senhor ou a outros? E a pergunta vai para todos os jovens aqui, adultos: qual é o seu Deus? Essa pergunta para algumas pessoas já são bem óbvias, elas já respondem na hora que você pergunta. O meu Deus é minha Nossa Senhora, é outros santos. São tantos outros que a gente até acaba confundindo. A gente às vezes nem conhece esse santo que eles chamam de Deus, e isso vem me incomodando bastante, não só pelo fato de serem eles, mas trazendo para os jovens, para a nossa igreja, que muitos aqui creio que tem um único Senhor, Jesus Cristo. Amém? Amém. E pelo que eu tenho visto, não estou cobrando ninguém, não estou julgando ninguém, mas às vezes tem jovens que saem daqui e acabam negando o Deus que você serve aqui na rua. Isso é muito importante, por quê? Porque o fato do cristão ser cristão é porque ele entrega a Cristo. Através da vida dele, a pessoa tem que ver Cristo nele. Aí a pessoa vem para a igreja, fala que é cristão na igreja, e quando está na rua, quem é o seu Deus? Meu Deus é o único Deus que existe. Só. É essa a resposta do cristão. Eles não conseguem falar: meu Deus é Jesus Cristo, o que foi morto, o que ressurgiu, o que nós fomos lavados pelo sangue dele. Mas não. Muitos aqui falam que meu Deus é o único, é o que criou. Só. E na palavra de Deus nós também às vezes acabamos confundindo a forma de falar o Deus que a gente serve. Por exemplo, na Bíblia a gente vê muitos nomes dados a Deus. Por exemplo, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo. Mas na rua, quantos aqui conseguem falar: esse é o meu Deus, o Todo-Poderoso, o Santo, o que veio a este mundo salvar os pecadores? É uma pergunta muito interessante, mas que às vezes a gente não consegue responder. Falar: meu Deus é Deus, é o único Deus que existe. Sabemos os nomes, como foi dito: o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Deus Santo, Deus Zeloso, e assim vai. Nós sabemos o nome, mas nós também temos que obedecer às ordens desse Deus que a gente fala que a gente serve. Por exemplo, meu Deus é Cristo, mas eu não sirvo a Ele, então Ele não é meu Deus. E a Bíblia, ela é clara em falar que nós não podemos servir a dois senhores. Abram as suas Bíblias em Mateus 6, 24. Todos abriram? Amém. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou Mamon. Na Bíblia, onde a gente encontra o que foi nos dito antes da conversão, ela fala que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos santos, nós já era pecador. Só que aí a Bíblia também fala que todo aquele que quer servir a Jesus tem que carregar a cruz, a mesma cruz que ele levou, que ele morreu por mim. É um fato, ele morreu por mim, mas eu não vou servir a ele carregando o mesmo fardo que ele carregou. E isso cai para os jovens que estão começando, por exemplo, cai para mim também. Os jovens que estão começando agora, se converteram há pouco tempo, isso é bem importante. Porque às vezes a gente vai para o mundo, a gente está no meio de amigos, e aí eles vão ver o nosso testemunho. Eles vão falar, vixe, aquele lá é da igreja, mas faz as coisas no mundo. E a Bíblia também fala que se nós negar Cristo diante dos homens, Ele nos negará diante do Pai. Agora a pergunta vai para cada um, não precisa me responder. Você está servindo a Jesus Cristo ou você está servindo a Mamon? Deus, Ele é o único Senhor. Ele é o Criador dos céus e da terra. Em Gênesis 1, nós vemos claramente, perfeitamente: no princípio criou Deus os céus e a terra. Muitos vão perguntar, nossa, mas só um versículo fala? Sim, um versículo fala. Nós como cristãos, nós vamos falar que nós viemos de uma explosão? Quantos aqui acham que uma explosão consegue criar uma coisa bonita? Nada consegue criar. Quando eu era mais novo, eu era arteiro, no caso, eu não era cristão, não conhecia, não sabia. Mas eu e uns amigos meus, nós íamos direto em terrenos, na rua mesmo. Quando a gente pegava um jardim, a gente comprava umas bombinhas, bomba mil. Quantos aqui conhecem bomba mil? Muitos aqui conhecem, sabem o barulho e o estrago que faz. Eu, não sabendo o que Cristo fez, ou o que Deus fez, eu peguei essa bomba, eu tinha cavado um buraco no jardim, eu acendi a bomba, coloquei a bomba dentro do buraco e tampei o buraco. E a bomba explodiu. De lá eu não consegui ver nada na cena. Isso é importante. Isso é importante, porque quando a gente está na rua, qualquer coisa que eles falam que desagrada a Deus, mas a gente não consegue falar que isso é errado, a gente acaba aceitando o que ele fala. Ele fala, não, a gente nasceu de uma explosão e ponto. E a gente, com vergonha de falar de Jesus Cristo, a gente acaba falando. É verdade. Só que tem um porém. Nós vamos na igreja 1, 2, 3, 4 para os jovens, 4 vezes na semana. Como que um jovem cristão consegue falar que veio de uma explosão? Isso é muito importante. Por nosso Deus, nós fomos criados. A perfeita criação de Deus. Aí vem a teoria do Big Bang, como eu contei. Pelo nosso Deus foram criadas todas as coisas. O homem é a perfeita criação de Deus, que a Bíblia nos mostra. Abra em Gênesis 1, capítulo 26. Isso, 1, 26. Alguém poderia ler? Que abriu, por favor? Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém. 27 também. E criou Deus o homem à sua imagem.
A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém. Mas agora, quando nós vamos para a rua, nós conseguimos falar isso? Que Deus criou o homem e a mulher na Bíblia? Não, nós abraçamos a coisa que o mundo nos oferece, o que o inimigo nos oferece. A gente abraça, não, a gente pede uma explosão e ponto. Eu não quero discutir com essa pessoa. Nós acabamos perdendo a oportunidade de ganhar essa pessoa para Cristo, através da Bíblia, estando com a Bíblia na mão. Por nosso Deus foram criados os anjos. Eu não achei um versículo muito específico que falava sobre isso, mas agora eu vou trazer os 3 pontos da minha mensagem. O primeiro: meu Deus é verdadeiro? Sim. E como eu posso provar? Eu assistindo hoje em casa, estava assistindo o Billy Graham. Muitos aqui eu acho que conhecem. Ele era um evangelista, se eu não me engano ele morreu no ano de 2018, mas ele pregava para grandes nações, em reuniões evangelísticas que vinham pessoas de todo o mundo para assistir ele. E uma das suas pregações, ele falou algo que me chocou bastante. Ele disse que uma pessoa fez a mesma pergunta para ele: o seu Deus é verdadeiro? Prova que ele é verdadeiro. E ele disse assim para a pessoa: eu não posso colocar Deus dentro de um tubo, nem em um laboratório, e dizer aqui está Deus. Alguém consegue colocar Deus ali no tubo e falar que ele ali é Deus? Ninguém consegue. Mas todas as evidências que nós temos é quando a gente olha ao nosso redor, é quando a gente vê os pássaros cantando. Essa é a evidência que Deus existe. E isso é muito importante para nós, porque nós acabamos, veio tudo de uma explosão, veio pássaro, veio peixe, veio ser humano, mas não, Cristo criou tudo. Como a palavra dele fala, quando algumas pessoas vêm a ele, questionar a ele, porque ele estava falando que ele era antes de todos, alguns falaram: você conhece o pai Abraão? As obras? Mas ele fala: antes de Abraão, eu sou. Amém. A evidência que temos é essa. Muitos naquele momento ficavam se perguntando: nossa, mas ele só tem 33. Como ele pode falar que ele é antes de Abraão, que vem desde o princípio? Nosso pai Moisés, que nos libertou do Egito, como que ele fala que ele é antes? Mas no primeiro versículo da Bíblia, no primeiro não, no capítulo 26 mesmo, da criação do homem, e disse Deus: façamos. Por exemplo, tinha mais pessoas com Deus, e não eram anjos, não eram os anjos, eram Cristo Jesus, era Cristo Jesus, era o Espírito Santo que estava lá. Mas muitos questionam: e nós, como que nós vamos para a rua falar Jesus Cristo morreu? E o que prova? A beleza do mundo. É isso que prova. O humano, o homem, ele veio e corrompeu a perfeição de Deus. Ele desobedeceu a Deus. E a gente consegue ver através da palavra dele muitos livramentos que provam que Deus é o único Senhor. A palavra dele é clara. Ele fala, por exemplo, a Moisés, os 10 mandamentos que foram escritos a ele. Êxodo 20. Não precisa ver não. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito,
da casa da servidão, não terás outro deuses diante de mim. Aqui é claro. Aí abaixo vem uma grande série de mandamentos que ele fala para não cometer. Por exemplo, não matarás, não adulterarás. Enfim, isso já é uma outra questão. Mas eu quero mostrar para vocês o quão é importante a gente mostrar que o nosso Deus é o único Senhor. Aí a gente vem para a igreja, cultua nosso Deus com todas as nossas forças em vão, né? Porque se fosse forças a gente ia proclamar Ele lá no mundo, mas nós acabamos não proclamando, nós abraçamos a ideia do mundo e guardamos para nós. Isso é um fato que vem acontecendo com muitos cristãos. Não falo só da nossa igreja, falo de muitas outras cristocêntricas, que é a mesma doutrina, que é a mesma palavra pregada, e acabam abrindo mão. Como o pastor Luiz tem pregado há um tempo atrás, ele pregou em Mateus, se eu não me engano, Mateus 24, ele pregou que Jesus falava aos homens, muitos naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, mas fala Senhor na hora que morre, na hora que está diante do Deus Santo. Isso é impossível acontecer, é impossível. E eu trago para os jovens um encorajamento, não uma forma de repreendê-los, mas sim uma forma de levar para a vida. Porque a partir do momento que a gente aceita Cristo, nós estamos sujeitos a todas as coisas que Cristo suportou por nós. Ou Ele morreu nessa cruz aqui à toa? Ele não morreu. Ele morreu por mim, pecador, e por você, pecador. A Bíblia fala que não há nenhum justo, nem aquele que se diz, eu fiz tudo para Deus, eu proclamei a palavra dele. Nem ele é santo, nem os anjos. A palavra de Deus, ela é um ensinamento para todo aquele que lê e a todo aquele que crê. Nós cristãos devemos ter sempre as respostas para estas perguntas. Não resposta planejada, mas sim uma forma, porque não vai sempre vir a mesma pessoa perguntar da mesma maneira que a outra pessoa te perguntou. Qual é o seu Deus? O seu Deus é verdadeiro? Nem todas as pessoas vão perguntar a mesma coisa para você. Você vai ter que ter respostas diferentes, não a mesma. Lê lá então Gênesis 1:1. Ou Êxodo, ou Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Nós, cristãos, através da palavra, nós adquirimos conhecimento. Cada dia que a gente passa lendo este livro aqui, a Bíblia Sagrada, é porque cada dia Deus renova sua misericórdia por nós. Deus ama cada um. Deus, Ele não fez acepção de pessoas quando Ele foi crucificado. Ele não escolheu só os discípulos. Não foram só os discípulos que falaram que Ele era o único Deus e que os discípulos morreram. Não foram só eles. Graças a eles, a palavra chegou até nós. Foi gerações e gerações até chegar aqui, esta noite, e em tantas outras igrejas. E aí nós acabamos abrindo mão do que Deus fala, do que a palavra de Deus fala, do que o Espírito Santo que habita em nós fala. Porque nós entramos no mundo, nós vamos para casa, é impossível alguém que tem o Espírito Santo aqui que não se incomode, que o Espírito não incomoda. É impossível. Aí essa pessoa de convertida, ela passa para convencida, ela não é salva. Pessoa que vive em pecado, veio para a igreja, foi salva, mas volta para o mundo, volta para os seus pecados. Aquela pessoa, ela é salva, ela é realmente salva? Eu não estou julgando a salvação de ninguém. Só que a pergunta cai para nós. Nós somos salvos? Nós nos arrependemos? Nós
se nós morrêssemos agora, nós íamos para o céu? Quantos, através de suas obras, diriam: Vitor, eu vou para o céu. Vitor, eu sou salvo. Muitos aqui não diriam, pode ser que diriam, elas não iam negar na minha frente. Não falo só por elas, porque se eu não fosse salvo, se o Espírito Santo não habitasse em mim, eu ia falar: lógico que eu vou para o céu. Aí vai para a rua, morre. Bom, isso daí você só vai saber só quando você falecer e você ir para o céu. Porque não é possível que uma pessoa viu a outra morrendo e já sabe se ela vai para o céu ou para o inferno. Mas isso é importante, não para a pessoa que morreu, mas para nós. Se nós estivéssemos no lugar delas, nós íamos para o céu? O segundo ponto da minha mensagem é a obediência. Deus se agrada do que com Ele vive. Nós devemos a cada dia mais estar perto dEle, em comunhão, oração e praticando a sua palavra. Eu anotei aqui alguns princípios de todo cristão, mas tem muitos outros e outros. A cada dia que você lê a Bíblia, você vê um princípio do cristão. Ele é como se ele fosse um livro que você fechava a página, abria na mesma página, ele já falava em outro lugar, em outro texto, em outro tema. Mas é a verdade. Quando nós fechamos, por exemplo, se eu fechar aqui em Deuteronômio capítulo 6 e abrir só amanhã, Deus vai me mostrar uma outra coisa. E é assim a misericórdia dele. A cada dia que passa, ela se renova. A cada dia que você está vivo e você não é salvo, Deus está te dando a oportunidade. E até quando você vai negar a Cristo? Até que Ele volte e você fique? Até que Ele até quando Ele arrebatar a igreja dele? E até quando Ele levar a igreja e você fique? Até lá você vai ficar negando? Até vir os 7 anos de tribulação? Ou você prefere a oportunidade que Ele te deu hoje de servir a Ele e de passar de um convencido para um convertido? A palavra de Deus, ela é clara, e a cada pessoa que lê, ela mostra uma forma de aplicar na vida dela. Por exemplo, deixa para o terceiro ponto. Aqui estão os princípios. A oração. São todos em textos diferentes, mas eu quis trazer qual é o seu Deus, porque na Bíblia fala que nós temos um único Deus. E alguns aqui, não estou olhando, mas não é para julgar. Eu não sei como você vive a sua vida, no dia após dia. Eu sei como eu vivo a minha. Eu sou pecador, eu erro todo dia. Mas a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã é o dia da gente fazer diferente. Em Mateus 20, 21, 22, 21, capítulo 21, versículo 22, é o princípio da oração. Todos abriram? Amém. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Você sendo salvo, você sendo filho de Deus e não criatura. As orações que você faz ao Senhor, Ele tem respondido? Desde quando você se confortou ou se conformou de que você é um salvo, é um cristão, as orações dele têm se mostrado para você? Ele tem declarado a sua oração respondida? Creio que só os salvos recebem as orações respondidas. Ou alguém já ouviu falar de algum ímpio que teve uma oração respondida? É somente os filhos de Deus. A palavra de Deus também nos fala sobre o testemunho. Nós temos que dar o melhor testemunho.
as pessoas têm que ver Cristo em nossas vidas. E não somente a gente falar que Cristo vive. Ai, Cristo me salvou. Ah, por quê? Porque eu sou pecador e me arrependi. Mas o seu testemunho, ele não muda? Ele continua o mesmo, como se você fosse do mundo? Você está servindo a Deus ou ao mundo? A santificação é o terceiro princípio que eu citei aqui. Está em Levíticos 19:2. Não precisa abrir. Que fala... eu decorei de cor, mas eu estou com medo de ler errado. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Quando você aceita Cristo, automaticamente o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. O pecado já não consegue mais te convencer, fazer as suas vontades, mas Cristo que vive em você. Jesus Cristo, Ele quer que você tenha uma vida santa. Às vezes, quando a gente se converte, a gente acaba tendo muitos problemas antes da conversão. E a gente acaba abrindo mão de fazer a vontade de Deus e levar essa vontade que o mundo nos dá, como os problemas. Por exemplo, eu me converti ontem, mas eu fiquei com alguns problemas para resolver antes da conversão. Tem pessoas que acabam deixando Cristo de lado para poder resolver os problemas e depois voltar para Deus. E não é assim que funciona. A Bíblia fala que amarás o teu Deus de todo o teu coração e de todas as tuas forças, de toda a tua alma. Isso é claro para nós, cristãos. Muitas vezes a gente acaba se pegando em detalhes. Ai, fulano pecou, Deus não ama mais ele. Mas e nós? Quando nós pecamos, Deus para de nos amar? Ele abre mão da gente? Não. Que eu saiba, não. Porque Ele deu o Filho dele. Mas o Filho dele não morreu para uma só pessoa. Morreu para todos. Amém. E assim vem também pelo fato de quando nós erramos. Cristo morreu por nossos pecados, mas não faz com que a gente não erre mais. A vida cristã é difícil, mas ela é verdadeira e é um caminho que te leva ao céu. Se você não quiser o céu, é mais fácil você sair daqui desta noite, então, dessa igreja. Porque a gente aqui, nós falamos que Cristo morreu por nós para que nós tenhamos paz com Deus. Nós tenhamos a vida eterna com Deus. Porque fomos destituídos da glória dele através do pecado. Mas pelo seu sangue fomos lavados. Amém. Jesus Cristo ama cada um de nós. O terceiro princípio do cristão é pregar. Eu acho que muitos aqui já sabem o versículo que eu ia usar. Marcos 16:15. A Bíblia fala muitos outros princípios, só que devido à falha do homem, a minha falha, eu consegui trazer 4, mas creio que alguns aqui já entenderam. Agora o terceiro ponto: qual é o seu Deus e como seu Deus foi visto? Creio que o meu foi Jesus Cristo. Deus se manifestou em carne. João 1,14. Mateus 1, do 18 ao 23, nós vemos o nome do nosso Deus, Jesus Cristo. Quando o anjo apareceu a José, ou o próprio Deus apareceu a José. Nosso Deus veio nos salvar. Vamos abrir em Romanos 10, 9 até o 13. Deus veio para poder
salvar nós, porque desde o princípio, desde Adão, nós fomos destituídos. Nós poderíamos ter paz com Deus, mas através da desobediência que foi dada a Adão, nós passamos a ser pecadores. E como a Bíblia fala, o pecado ele não consegue entrar no reino. Nós, sendo pecadores, muito menos. A Bíblia também fala que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. O pecado não entra, mas o pecador redimido, lavado, salvo por Cristo Jesus, ele entra. Amém. E não fala que é por um tempo, por uns 2 meses. Você não vai passar umas férias lá. É eternidade. Amém. Agora, todos aqui têm a certeza que a sua eternidade vai ser no céu? A palavra de Deus aqui em Romanos fala que capítulo 9, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vem que meio confundindo a mente de vocês, né? Esse capítulo falando sobre Deus veio ao mundo. Mas aqui a gente pode usar João 3,16, que Deus veio para salvar, e todo aquele que crê e invocar o nome dele será salvo. Quantos aqui tem um outro Deus que consegue uma salvação eterna? É impossível. É impossível. Por isso que cai a pergunta: qual é o seu Deus? E Deus nos mostra que através da palavra dele, através dos homens que foram usados, dos servos, servas que foram usados, nos mostram que só existe um Deus. Tem igreja que fala que há um outro mediador entre Deus e o homem. Não fala que é Jesus. Mas para essas pessoas que acabam acreditando que há um outro mediador, essas pessoas que vêm questionar você, quem que veio para morrer? A gente tem que falar, foi Jesus Cristo, Ele é o mediador. Não há um outro. Não tem como você ter comunhão com Deus a não ser Jesus Cristo sendo a porta fechada. Se Jesus Cristo não existisse, nós não teríamos comunhão. Pode ser que sim, no Antigo Testamento nós vemos a comunhão. Mas para o mundo de hoje, será que seria lembrado ainda? Jesus Cristo veio para salvar. E Ele não veio só salvar Ele veio salvar você. Não só você, como muitas pessoas que estão no mundo, que acabam acreditando nessas doutrinas falsas. Nós, através da palavra, ela nos diz que nós somos a luz do mundo. Nós devemos ser luz. Sendo filhos de Deus, nós somos luz. Não é uma coisa que, você aceitou a Cristo hoje, só hoje você vai ser luz. Não, é até Cristo voltar ou até você morrer. É este o período. Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Não há outro caminho para a vida. Ele fala, Jesus Cristo fala, que Ele é o pão da vida. Ele é o único Salvador. Não existe um outro. E eu venho encorajar os jovens que eles levem essa palavra adiante. Não deixe que só por causa de uma coisa que ofendeu a você, você desagrade a Deus e agrade ao homem, acabando aceitando a doutrina que ele fala para você. Cristo, quase nenhum deles aceitaram a Cristo, que era o próprio Deus, que veio para salvar eles. Eles não acreditaram. E nós vamos querer que as pessoas acreditem em nós.
falando, Cristo morreu por mim, Ele morreu por você também. Não é só isso, você tem que perseverar. Muitas pessoas vão rejeitar, muitas pessoas cresceram em uma igreja de doutrina falsa, e às vezes acaba o cristão sendo novo na fé, convencer essa pessoa que ela é pecadora, e que ela não conheceu Jesus. Isso é muito importante para os jovens, não só para os jovens, mas sim para os crentes, para todos os crentes, sejam desde a idade da consciência até a velhice, é para todos. Jesus Cristo, Ele veio para salvar, Ele veio libertar. Ele não veio agradar os homens, porque Ele sabe que Ele não agradaria a muitos homens, mas aos poucos Ele deu a vida eterna. Muitos rejeitaram, que o crucificaram. Aí cai a pergunta de novo: qual é o seu Deus? O seu Deus é Jesus Cristo? Ou o seu Deus é o outro inimigo? Ou o nosso inimigo? Seja na nossa vida física e seja na espiritual. Em Romanos fala que não, se eu não me engano não é em Romanos, mas fala que Deus não vai provar você além das suas forças. Deus vai provar você conforme as forças que você tem. Muitos vão aceitar a palavra que você vai pregar para eles, mas muitos vão rejeitar. Tem muitas pessoas que eu vejo que necessitam do Evangelho. Tanto que em sexta-feira, eu e a Verônica retornando do seminário para a mini rodoviária, Deus preparou um homem para a gente evangelizar. Um Uber. Nós pedimos, Luiz pediu, mas veio só eu e a Verônica no carro. E aí eu senti que Deus estava me pressionando. Estava falando, você deve falar. Porque uma pessoa salva, que tem o Espírito de Deus, que não incomoda falar, é impossível. É impossível. Aí tá, a gente pegou o carro, pegou o Uber, aí a gente foi até a Mini. Neste período, do seminário até a Mini, nós viemos conversando. Ele era um homem que estava muito animado, ele, pelo jeito que eu percebi dele, ele era um homem muito simpático e humilde. Porém, uma coisa lhe faltava. O seu Deus faltava para ele. O Deus que você serve faltava para ele. Nós viemos, nós começamos a conversar sobre igreja. Eu puxei o papo, perguntei para ele qual igreja que ele ia. Ele falou que não ia mais, mas há um tempo atrás ele ia. Ele falou que ele estava servindo a Deus em casa, ele estava tendo comunhão com Deus em casa. Aí eu perguntei para ele, mas você já veio de alguma outra religião? Qual foram as igrejas que você frequentou? Aí ele falou que ele já foi da Universal, falou que já foi da congregação. Na hora que ele falou da congregação, eu perguntei, você é batizado? Ele falou, sou. Eu falei, então me explica um pouco sobre a salvação. Aí ele falou, a salvação é você tendo comunhão com Deus, você está lendo a palavra dele. Aí eu falei, não é. É um fato, mas não é. A salvação não vem disso. Não vem somente de Deus. Vem de Jesus Cristo. Foi quando eu me toquei. Eu falei, esse rapaz ele não é salvo. Aí, Deus dando a liberdade, e ele também dando a liberdade de eu poder falar de Cristo para ele, a gente foi conversando. Aí eu expliquei para ele sobre Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez por mim, por ele. Fui explicando sobre o plano da salvação para a vida dele. Aí ele foi e se interessou. Ele, nossa, eu senti que Deus estava chamando você. Deus preparou você para vir falar dele para mim. Eu falei, amém.
Nós tínhamos acabado de sair de uma aula de evangelização. Aí nós chegando perto da mini rodoviária. Aí eu falei para ele, se você, antes de chegar na mini, eu perguntei para ele, se você morrer hoje, para onde você acha que você vai? Aí ele falou, eu acho que para o céu eu não vou, porque eu já errei demais. Aí eu falei, mas através de Jesus, você consegue ir para o céu. Amém. Sendo pecador ou não pecador, porque neste mundo não há um justo. E aí eu fui explicando para ele sobre a salvação, e aí eu falei, você quer aceitar Cristo na sua vida? Para Ele te lavar, te perdoar os seus pecados, te livrar da condenação eterna? Porque a palavra de Deus fala que aquele que não for encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. E aí eu falei para ele, você quer aceitar Cristo? E a resposta dele foi sim. Eu quero aceitar Cristo. Aí nós chegamos na mini, aí eu falei, para o carro um pouco para frente para a gente poder orar. Aí você ora, você fala para Deus te perdoar, tudo, e eu finalizo a oração. Aí ele foi, nós estávamos com os vidros abertos, nós fechamos o vidro para não ter tanta desconcentração. Aí eu fui explicando para ele a forma que ele deveria orar, para Deus poder salvar a alma dele. Aí ele foi e orou aceitando a Cristo. Amém. Nisso, cai para nós o quanto as pessoas precisam de Jesus. Não é só a gente se converter e a gente se isolar. Deus nos promete, a vida eterna você tem. Porém, tem um custo. Tem que carregar a minha cruz. E não está falando só de um dia, você só vai carregar a cruz por um dia. Está falando que é para a vida toda. Porque a sua eternidade não vai ser para um dia. Vai ser para a sua vida inteira, para a eternidade. É algo que não tem fim. E agora imagine essas pessoas morrendo por conta que nós, cristãos, salvos e selados pelo sangue, nós não falamos. Tanto de pessoa que está condenada ao inferno. A palavra cai para cada um desta noite. Não é só para mim. Claro, eu encorajo os jovens me encorajando. Porque Deus me incomodou de uma coisa que eu não estava fazendo. Eu sou pecador, eu sou falho. Mas, mesmo falhando, as misericórdias do Senhor se renovam. E Deus ama a cada um, tanto que Ele criou a cada um. Ele não somente me criou, não criou somente a Adão e a Eva. Ele criou a todos. E na Bíblia fala que Deus veio para salvar todos. Em Marcos 16,15 fala para pregar o Evangelho a toda criatura. Não está falando só, prega para o seu vizinho que está do lado da sua casa. Aí você vai e prega para ele, achando que é só para ele se converte e só. Mas é muito interessante trazendo para os jovens, porque os jovens precisam mais disso. Os jovens que estão começando a vida, perto de uma pessoa que tem 40 anos, 50 anos, um jovem que tem 16 a 20, eles estão começando, tantos mais novos também. Mas é muito interessante, porque Deus tem me incomodado. E eu queria trazer para os jovens para que eles possam rever as suas atitudes na hora de falar, se realmente estão falando ou se não estão falando. Sendo cristãos, nós temos que falar. É obediência. A partir do momento que a gente não fala, nós estamos pecando. Tanto como os jovens também, muitos se dizem serem cristãos, porém rejeitam a doutrina e acabam vivendo em pecado. Tem muitos jovens, muitos e muitos e muitos. E é muito importante para cada um de nós levarmos isso adiante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Essa é a minha mensagem. Pastor Alexandre tem a palavra.